Espírito Santo de Deus, nós expressamos nossa gratidão nessa noite, Pai. Nós sabemos, Deus, que os dias são maus. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, a Tua palavra diz isso. Mas, quando nós olhamos para o Teu amor, para a Tua graça, para a Tua benignidade, para a Tua misericórdia, então, Deus, nós nos sentimos cuidados, guardados, amados, alcançados, amparados. E por isso, Senhor, como igreja, nós queremos Te agradecer. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Nós somos gratos ao Senhor, por quem o Senhor é nas nossas vidas. E eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que todo mal bata em retirada nesse momento. Toda sensação ruim, todo peso, Senhor, sai agora em nome de Jesus. Toda acusação do inferno, sai agora em nome de Jesus. Toda indiferença, sai agora em nome de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor esta campanha, Pai. E nós sabemos, Deus, que nestas 7 quintas-feiras, o Teu Espírito Santo está trabalhando profundamente no nosso ser. E sabemos que existe uma resistência no mundo espiritual, mas declaramos nessa noite a queda de qualquer barreira no mundo espiritual em nome de Jesus. Que nós sejamos livres para caminhar na transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre superioridade e inferioridade. Ou talvez inferioridade e superioridade. As duas coisas, elas estão bastante ligadas, né? Às vezes a gente pensa assim, eu poderia falar de inferioridade no momento e de superioridade no outro momento. Mas boa parte das vezes, elas estão ligadas e acontecem ao mesmo tempo. E é estranho pensar isso, né? Mas nós vamos refletir um pouquinho sobre isso e entender de que forma isso se dá nas nossas vidas. Mas o que eu quero fazer nesse momento, propor nesse momento, eu quero ler um texto da Bíblia, lá de Isaías 53, mas você não vai abrir. Você vai fechar os seus olhos e ouvir esse texto que eu quero compartilhar com você. Então pode fechar os seus olhos, pode abaixar sua cabeça, para você ouvir esse texto que é um texto conhecido, mas que nós precisamos refletir sobre ele hoje, amém? E esse texto diz assim: e como raiz ou broto de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia beleza nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu vou ler novamente. E como broto de uma terra seca e sem vida, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode abrir os olhos. E é estranho ler esse texto, né, e pensar assim: de quem nós estamos falando?
Nós estamos falando de Jesus, do nosso Salvador. Essa foi a descrição que nós fizemos dele. Essa era a forma como nós enxergávamos ele. Desprezado, oprimido, indigno. Era assim que nós enxergávamos o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E se esse texto fosse sobre você? Esse não parece um texto de alguém com complexo de inferioridade? Alguém triste, sofrido, desprezado, mas era Jesus. E Jesus não tinha complexo de inferioridade. Mas era assim que nós o víamos e era assim que nós o tratávamos. E quantas pessoas ainda hoje tratam ele desse jeito? Quando eu comecei a ler esse texto de madrugada, eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu não quero ler mais isso. E o Espírito Santo disse para mim, leia, porque é assim que vocês me viam. Leia. E eu falei, mas é muito ruim, dói muito. E ele disse assim para mim, é para doer. É para doer mesmo. E quando nós falamos de inferioridade, sem colocar o complexo antes, né? Quando nós falamos de inferioridade, nós estamos falando de uma característica que todos nós temos. Todos nós temos sentimentos de inferioridade. Não é ruim isso. É ruim quando vira um complexo. Sabe por quê? Porque se você acha que você não é inferior em nada, então você é doido. Você não é normal. Porque ninguém é top em tudo. Sabe? Todo mundo é bom ou muito bom em alguma coisa, mas todo mundo é ruim em alguma coisa. Entende isso? E olha que gostoso isso, né? Porque isso dá uma nivelada na gente. Né? Ninguém é bom em tudo, mas também ninguém é ruim em tudo. Então é como você lida com as coisas que vai gerar em você um complexo ou não. É como você lida com a culpa, porque a culpa também não é um problema. Todos nós precisamos sentir culpa. Sabia disso? Todos nós precisamos sentir culpa. Culpa não é ruim. Ruim é o que você faz com a culpa. Isso que é ruim. Como você lida com a culpa. Isso é ruim. Mas sentir culpa não é ruim. Aliás, é bom. É uma chance de mudança. Mas por que nós nos sentimos inferiores? Por um monte de coisa, né? Nós nos sentimos inferiores por causa do nariz. Nós nos sentimos inferiores porque, pastor, eu sou careca, eu queria ter cabelo. E eu me sinto inferior. Eu me sinto inferior porque eu sou alto demais. E aí as pessoas colocam um apelido em mim, né? Me chamam de braço de pau de selfie, né? Pastor, eu me sinto inferior porque eu sou muito baixo. Me chamam de pintor de rodapé, né? E nós vamos, meu cabelo, pastor, eu queria tanto ter um cabelo liso. Pastor, eu queria tanto cabelo ondulado. Pastor, eu queria tanto cabelo loiro. Pastor, eu queria ser ruivo. Pastor, eu queria ser negro. Pastor, eu queria ser branco. Pastor, eu queria... Às vezes nós nos envergonhamos, nos sentimos inferiores por conta da religião, porque não tirou nota boa na escola, na faculdade, porque não passa no concurso, porque a sua empresa faliu, e aí ainda aparece um para dizer assim, tudo que você põe a mão estraga, né?
Não tem uns assim que aparecem de vez em quando na vida da gente? Porque você se sente inferior, porque seu nome não apareceu na latinha de Coca-Cola, mas apareceu no SPC. Né? Porque apareceu no Serasa. Porque você não se aceita, tem vergonha do nome. Pastor, eu vou entrar na justiça e vou mudar meu nome. Se for com 18 anos, não paga nada, tá? Fica a dica. Agora, se for depois de 18, paga. Eu tenho vergonha do meu nome, eu tenho vergonha do meu pai, da minha mãe, eu tenho vergonha da profissão do meu pai, da profissão da minha mãe. Eu tenho vergonha da cidade onde eu nasci. Eu tenho vergonha do bairro onde eu moro. Eu tenho vergonha da idade que eu tenho. É muito engraçado isso, né? Porque você vê assim, hoje em dia homem também, né? Uns homens de 50 pensando que tem 12. Né? Um calçãozinho de 12 anos. Umas mulheres, né, de 50 achando que tem 15, inclusive com a roupa da filha de 15. E é tão bom viver o tempo que nós... Sabe por quê? Porque isso gera complexo de inferioridade. Porque se você tem 40 e se veste como um menino de 12, você não tem 12. E tem um menino de 12 que vai passar perto de você e você vai se sentir inferior. Porque ele é original, você não. E esses sentimentos, eles vão crescendo dentro da gente. Eles vão fazendo com que eu me torne uma pessoa disfuncional, com que eu não caiba nos lugares, com que eu sobre. Falando em sobrar, eu acho que um dos complexos de inferioridade é quando você vai jogar, né? E aí vai dividir o time e fala assim, fulano e ciclano vão escolher. E aí você vai ficando. Vai ficando. Vai ficando. Vai ficando. E aí no final, sobra 3. Só tem 2 times. Aí um time fala assim, junta esses 2 que não vale por 1 e fica no seu time. E aí, se você for o dono da bola, você acaba com o jogo, né? Pega a bola e vai embora. Mas se você não for, você vai ter que ficar. E triste, né? Eu não quero mais ir lá, porque eu sempre sou o último a ser escolhido. Né? Isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo, principalmente no futebol. Mas eu acho que nem eu me escolheria no futebol. E como você lida com isso? Jesus, no Evangelho de Lucas, ele disse uma coisa muito linda. Lucas 12:32, está escrito assim, não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar a vocês o reino dele. Olha que coisa linda. Vocês já tinham prestado atenção nesse texto? Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai, ao vosso Deus, agradou-lhe dar-te o reino dele. Então, se você se sente pequeno, se você se sente menor, se você se sente não merecedor, Deus está dizendo assim, eu quero te dar o meu reino. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, o diabo falou para mim, eu fiquei tão triste, o diabo falou para mim que eu não presto. E eu falo, mas você não presta mesmo, por que você ficou triste? Você não presta mesmo. Precisou do diabo falar para você? Você não sabia ainda? Entende isso? Não, né?
O valor que você tem foi porque Deus te valorizou. Então, se o diabo disser para você que você não presta, você vai falar, chegou tarde, eu já sabia. Só que agora eu presto. Porque Deus me fez ter valor. Deus me fez, Deus me valorizou. Então não tenha medo, é isso que esse texto está dizendo. Se você se acha pequeno, não merecedor, não tenha medo. Olha o que 1 Coríntios fala. 1 Coríntios 1, 28 a 31 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos de vocês eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. A Bíblia, você está aí, pastor, eu nasci pobre. A Bíblia diz aí, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então, se você acha que está difícil, fala, bom, eu sou as coisas loucas. Eu tenho valor, Deus quis me valorizar. E Ele continua dizendo ainda mais, Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, se você olha para você e fala, gente, eu sou tão fraquinho, Deus está falando, então eu escolhi você. Eu escolhi você porque na sua fraqueza, você é mais forte que os fortes, porque eu te fortaleci. Mas ele ainda diz mais, diz, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Ele escolheu as coisas desprezadas. Ele escolheu as que nada são, para reduzir a nada as que são. Amém? Ele está falando para você e para mim. Para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Essa foi a decisão de Deus. Deus foi justiça para você injustiçado. É isso que esse texto está dizendo. Ele fez isso. Ele foi santidade para você que não era santo. Ele foi redenção para você que estava perdido. Ele é redenção para você que estava perdido. Então, o que é mesmo a história da inferioridade? Porque assim, depois de ouvir tudo isso, eu já nem me sentiria mais inferior. Mas, vamos lá. Inferioridade é o sentimento de ser inferior, ainda que seja imaginário ou inconsciente, e que por se sentir inferior, olha que louco isso, leva à compensação, ao ativismo. Por que a palavra de Deus condena o ativismo? Porque o ativista tem sentimento de inferioridade. Sabia? Aquela pessoa, não, deixa que eu faço tudo. É porque ele não se sente nada, ou melhor, ele se sente nada. Então ele quer fazer tudo. Ativismo não é bom. Mas a inferioridade gera, além de ativismo, superioridade. Sabe por quê? Porque eu não quero que as pessoas percebam a minha fraqueza. E se eu não quero que as pessoas percebam que eu sou fraco, eu tento passar uma imagem de força. Eu quero ser forte, eu quero parecer forte. Eu me torno opressor. Olha que louco isso. Pessoas que têm complexo de inferioridade costumam ser opressoras, costumam ser arrogantes, costumam falar alto, gritar, falar muito alto, costumam ser snobs. Isso tudo parece o oposto de ser inferior, né? Nós ficamos imaginando que a pessoa que tem complexo de inferioridade anda com o ombro para frente, agachada, assim, né? Não consegue olhar para ninguém. Isso não é complexo de inferioridade. Tá? O que difere de um sentimento normal de inferioridade ou de ser menor, né?
Por quê? Porque isso é normal. Você não é o mais alto, como eu já disse, nem o menor, nem o mais inteligente, nem o mais burro, nem o mais feio, nem o mais bonito. Mas todos nós temos sentimento de inferioridade. Isso é ruim? Não. Nós precisamos diferenciar sentimento de inferioridade, que é natural, com complexo de inferioridade, que é patológico. Então, se eu disser assim para vocês, amados, eu sou maior, eu sou mais alto que o Sidney. Fique em pé, Sidney. Daí mesmo, não precisa vir aqui não. Eu sou mais alto que ele? Não, né? Então eu tenho um sentimento de inferioridade com relação à altura com o Sidney? Tenho, porque eu sou menor que ele. Entende? É isso. Agora, Sidney é a pessoa mais alta do mundo? Não. Tem pessoas mais altas que ele. Pode sentar, Sidney, obrigado. Você sempre vai achar alguém que é melhor que você em alguma coisa, e isso é normal, isso é natural, não tem problema. Se você pegar um ídolo do basquete, do vôlei, do futebol, uma pessoa muito admirada, e que talvez você se sinta muito pequeno perto dele, e aí você chama ele para jogar xadrez com uma criança que é muito boa de xadrez. Ou nem precisa ser boa. E aí ele vai se sentir horrível perto daquela criança, porque ele não sabe, não conhece nem as regras direito. E aí você pega um bom jogador de xadrez e fala assim, agora vai lá na frente, pega o microfone e prega. E ele vai dizer, não, eu sou muito pequeno para fazer isso. Entende do que nós estamos falando? De reconhecer as diferenças, reconhecer que elas existem e que elas não fazem de você a menor ou a pior pessoa do mundo. Mas por que então que nós temos sentimento de inferioridade? E por que que eles viram complexo de inferioridade? Porque desde o nosso nascimento, nós estamos sendo comparados, né? Quando nasce uma criança, você olha e fala, nossa, tão bonitinha, né? E você olha outro e fala, nossa, esse nasceu com cara de joelho. Não é assim que nós somos? Sabe, amados, um cuidado que nós precisamos, o pai e a mãe precisam ter. Tem pai e mãe que põem os filhos para competir. E isso não é saudável. Não é saudável. Quando mães ou pais estão conversando sobre os filhos, o que eles falam? Ah, e o seu andou com quanto tempo? A minha andou cedo, andou com 1 ano. Ah, o meu andou com 9 meses. Ah, mas o seu falou com quanto tempo? Ah, falou com 1 ano e meio. Com 10 meses a minha já falava tudo. Né? Nós fazemos isso e nós nem pensamos que nós estamos colocando na vida dessas pessoinhas inferioridade que pode se transformar num complexo, que é reforçado pelos pais. Sabe como? Quando você esquece o seu filho, esquece de buscar na escola, esquece de ir na festa, esquece de ir na formatura, esquece de ir na apresentação que ele ia fazer. Você está gerando um sentimento de inferioridade. Quando você negligencia, e aí às vezes nós falamos assim, quando você fala, você é burro. Isso realmente cria um sentimento de inferioridade. Mas o sentimento de inferioridade também vem daquilo que você não fala. Quantos de nós aqui temos sentimentos, ou talvez complexos de inferioridade, por aquilo que não ouvimos? Então, o pai e a mãe precisam saber disso. O pai, o homem, precisa saber que ele tem que elogiar a filha dele. Porque o elogio para uma menina da mãe é uma coisa, do pai é outra. O pai tem que dizer o quanto ela é bonita, o quanto ela está bonita, o quanto é inteligente.
Isso é papel do pai. E a mãe também tem um papel, especialmente na vida do filho. Sabe, na vida do filho, o pai, do filho menino, o pai é o modelo. E a mãe é o objeto de desejo. É estranho falar isso desse jeito, né, Amanda? Já estou falando ali com a nossa psicóloga de plantão. Mas os pais, os tios, os avós, têm essa importância. Imagine eu com 15 irmãos, o tanto de comparação que você ouvia, né? Olha, você tem que ser igual ao seu irmão, sua irmã, que nunca reprovou. Eu ouvi muito isso. Até porque eu reprovei muito, né? Então, imagina, fiz a 5ª série 3 vezes e a 3ª série 2 vezes. Então, imagina o tanto que eu ouvi isso. Olha, sua irmã nunca reprovou. Olha como ela é inteligente. Olha como ela tira boas notas. Olha o seu irmão como é trabalhador e você vagabundo. Quantas vezes nós falamos isso? Porque nós achamos assim, se eu falar isso, eu vou mexer com o bril. Só que se o seu filho cresceu ouvindo essas coisas, sinto em te informar, mas ele não tem bril mais. Você acabou com o bril dele. Então, não vai funcionar. Você está transformando o sentimento de inferioridade em complexo. Quando você olha para ele e diz, você não vai dar nada na vida, não vai conseguir emprego nenhum. Isso gera um sentimento de menos-valia, de não prestar, de não ter valor. E isso ainda é ampliado quando você tem uma anomalia genética, um defeito físico, né? Quando você olha, e você está brincando, né? O homem brinca muito com isso, né? Olha para a orelha do outro, né? E fala, vou fazer um churrasco lá em casa. Vai lá abanar. Com a sua orelha. Né? Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos já ouviu? Vocês lembram isso na escola? Quando você ia ficar lá no canto, ainda com um chapéuzinho escrito burro? Eu tive, não sei vocês aqui, porque vocês são mais novos que eu, né? Mas minha professora usava palmatória. Aquela de 5 furos. E quando batia na mão, colava, pegava pressão no furo. E aí, quando soltava da mão da gente, ficava o lugar dos 5 furos, assim, com sangue e o resto branco. Sem sangue, sem cor. Né? Eu lembro disso, da palmatória. A minha professora, e eu gostava dela, o lema dela era, ou vai, ou racha, ou rebenta a tampa da caixa. E ela falava isso na sala. Ela chegava e falava assim, quando eu reprovei a 3ª série, que eu fui a 2ª, 3ª série, eles juntaram os piores alunos da escola e colocaram nessa 3ª série. Eu era dessa 3ª série. Não sei por quê, porque eu era bonzinho, mas eu estava lá. E aí eles mandaram essa professora e falaram que ela ia dar aula para a gente, porque ela era muito brava. Não vou falar o nome dela, né, porque aí que alguém conhece, mas eu gostava dela. E aí ela entrava na sala e falava, comigo ou vai ou racha ou rebenta a tampa da caixa. Vocês vão prestar até o fim do ano. Ou seja, vocês não prestam, mas vocês vão prestar. Né? Então imagina o que significa isso, sabe? O tempo vai passando e você pensa assim, eu acho que eles têm razão. Eu acho que quem falou que eu não presto tem razão. Quem falou que eu não sirvo para nada tem razão. Uma vez uma pessoa, um rapaz, disse assim, você sabe o que é crescer numa cidade grande, sendo, olha o que ele disse, sendo nordestino, negro, pobre e gay? Você sabe o que é isso? Eu disse, não sei. Eu não sei. Mas imagina isso. Imagina isso no nosso país.
preconceitos também levam aos sentimentos de inferioridade. E sabe qual é a questão, amados e amadas? É que nem todas as pessoas têm recurso interior para lidar com isso. Nem todas as pessoas têm a história da resiliência. Precisa ter recurso interno para lidar com isso. Mas se esses recursos vêm sendo exauridos, destruídos, eliminados ao longo de toda a sua história, então você não tem mais. Sabe, esses memes, esses vídeos curtos, que eu não sei como que chama o negocinho, que passa na internet, tem uns agora assim, né, de um cara chegando num lugar com um carrão, né, uma caminhonete, aí fala assim, indo na festa, na casa do meu tio, que falou que eu não ia ser ninguém, né? E aí assim, nós olhamos aquilo e falamos assim, nossa, legal, né? Não é legal, porque essa é uma pessoa doente. Uma pessoa que tem um carro, que tem alguma coisa e que quer ir lá para mostrar para outra pessoa, é uma pessoa com complexo de inferioridade querendo humilhar os outros. Não é uma pessoa sarada. Entende? Isso é uma doença. Então, se você pensa, não, eu vou me formar porque eu quero calar a boca de alguém, eu quero ser rico porque eu quero calar a boca de alguém, eu quero isso porque eu quero esfregar na cara de não sei quem, você é tão doente, está tão doente quanto quem te criticou. E também quando eu digo, não, mas eu sou assim porque eu nasci pobre, eu sou assim porque meu pai foi preso, eu sou assim porque abusaram de mim, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. E a pergunta é, o que você está fazendo com as coisas que acontecem com você? Você não está precisando de ninguém para determinar o seu fim. Você mesmo decretou o seu fim. E é preciso refletir sobre isso. Porque nós precisamos lembrar de que Deus não se relaciona com você porque você é bom. A relação de Deus com você não é baseada no seu mérito. Embora exista esse problema na igreja também, né? Porque você nasce, e aí depois você cresce e você pensa, bom, eu não estava na igreja evangélica, e quando eu não estava lá, as pessoas falavam, você tem que estudar, você tem que ser inteligente, você tem que ser bom, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ser o melhor. Aí você fala, bom, aí eu me converti, sou evangélico agora. Aí você chega na igreja, os irmãos da igreja falam assim, você tem que ser o que tem mais fé, você tem que ser, sabe, a igreja também faz isso, você tem que ser o que crê mais, você tem que ser o que fala glória a Deus e aleluia mais alto, você tem que ser aquele que Deus revela mais para você, que Deus conta mais da vida dos outros para você. E aí, ao invés de eu chegar, conhecer a Deus, chegar numa igreja, encontrar um ambiente diferente, eu encontro uma reprodução do que estava lá fora. E isso é lamentável, isso é triste. Porque aí nós começamos a pensar assim, bom, Deus abençoou fulano porque tem mais fé. Deus fez fulano ficar rico porque creu mais. E quando nós dizemos isso, nós estamos falando que Deus age por meritocracia. Você tem que merecer para poder receber. Só que se eu digo que eu tenho que merecer para poder receber dentro de uma igreja evangélica, eu estou negando o sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou dizendo que o sacrifício dele foi uma bobagem, morreu porque quis, porque é bobo. É isso que eu estou dizendo. Porque eu estou dizendo que eu não preciso dele. Eu estou dizendo que eu mereço. E isso não é verdade. Sabe por quê? Porque nós temos que nos lembrar que o reino de Deus não é daqueles que estão lá porque conseguiram, que estão aqui porque conseguiram, mas o reino de Deus é para aquelas pessoas que não deram certo. Sabia? O reino de Deus é para quem não deu certo.
Deus privilegia o de menor status, o que tem menos condição, o que menos merece, porque é amor. É amor. Sabe o que é isso? Chama misericórdia. E sabe o que significa a palavra misericórdia? Coração voltado para o miserável. Sabia que significava isso? Misericórdia significa aquele que tem o coração voltado para o miserável. Sabe quem é o miserável? Eu e você. Mas Deus voltou o coração, o amor dele para nós. Ele é ou não é misericordioso? E se ele é misericordioso por quem? Pelo miserável. Pelo miserável. Por mim. Não é por aquele que se acha melhor que todo mundo, é por aquele que sabe que é pouco. É isso que ele está dizendo. Olha quando a Bíblia fala de Raquel e Lia. Que coisa triste, né? Quem aqui queria ser Lia? Ninguém queria ser Lia, né? Lia foi dada num casamento, né? Eu sei que é um exemplo ruim, né? A Bíblia tem umas coisas, né? Esses casamentos arranjados que fala na Bíblia era horrível, né? Não é porque está lá que é bonito. Aliás, a Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia não foi escrita para agradar, para ficar bonitinha, ela foi escrita para mostrar como era. E mostra essa coisa horrível, né? Lia foi dada para Jacó. Mas ele queria Raquel. Ele amava Raquel. Mas sabe como era medido o valor de uma mulher naquela época? Pela fecundidade, pela fertilidade, pela capacidade de ter filho e pelos filhos que tinha. E o texto diz assim: e se compadeceu Deus de Lia. Lia certamente tinha um complexo de inferioridade, né? E o texto diz: e se compadeceu Deus de Lia, e fez ela fértil. Ao ponto que Raquel era estéril. E depois na frente o texto diz assim: e odiou Raquel a Lia, porque podia ter filhos. E sabe o que isso significa? Que Deus se compadeceu da esquecida Lia, que Deus se compadeceu da abandonada Lia, que Deus se compadeceu da desprezada Lia. Deus se compadeceu de Lia. Jacó não amava Lia, mas Deus amava Lia. Isso fez diferença na vida dela. E, gente, vamos pensar, né? E Davi. Gente, Davi era baixinho, Davi era feio, Davi era ruivo. Ser ruivo era a pior coisa que existia, em alguns lugares ainda é. Nascer ruivo era considerado uma desgraça na vida da pessoa. Davi era ruivo. E aí Deus vai lá e fala: Samuel, o povo quer rei, vamos dar rei para o povo. O povo quer rei, não quer rei? Vamos arrumar um rei para o povo. Vai lá na casa de Jessé. Jessé nem lembrou que tinha um filho. Ruivo, baixinho, feinho. Para piorar tudo, para mais vergonha, Davi não gostava de arma. E era para desgraçar tudo de uma vez, era poeta. Olha que homenzinho miserável, né? Baixinho, feinho, ruivo, não gostava de arma e para piorar tudo de vez era poeta.
não valia nada, né? O que eles fizeram? Falaram, ó, as ovelhas ficam o dia inteiro no campo. Vamos pôr ele no campo com as ovelhas, porque ninguém vai ver ele. A nossa vergonha vai ser menos. Vamos largar ele lá no meio do pasto, junto com as ovelhas, para ninguém ver essas coisinhas. Só que Deus viu Davi. E aí Samuel chega lá, e Jessé chama logo o maior, o mais alto, o mais forte, que era guerreiro, que já tinha ido para a guerra lutar. E aí, todo orgulhoso, ele fala, esse é meu filho, esse é meu filhão. Vem aqui, filho. Tem certeza que esse é rei. Ó que pinta de rei que ele tem. Aí Samuel olha, e Samuel gosta também. Samuel olha e fala, gente, isso é rei mesmo? Isso aí é rei. Aí Deus fala, próximo. Aí vem outro. Samuel, eita, esse é rei. Deus fala, anda a fila. Aí acaba. Samuel fica confuso, né? Ele fala, gente, peraí. Eu tenho certeza que Deus falou que era nesta casa que tinha o rei. Você não tem outro filho aí, não? Algum filho? Não, não tenho. Tem mais filho, acabou o filho. Mas tem certeza? E o Espírito Santo, Deus dizia para Samuel, pergunta. E Samuel falava, Jessé falava, não. Ah, tem uma coisinha lá no mato. Alguém vai lá e chama, aquele lá não é não. Vai na próxima casa que aquilo não é rei não. Aí Davi chega. Samuel olha para Davi e fala, acho que não é mesmo. Mas, profeta, né, ele fala, Deus, e aí? E aí Deus fala, esse é o rei. Que tristeza, né? Mas Deus, o Senhor tem certeza, Deus? É. Esse ruivinho é rei? É rei. Ele é rei. E aí Samuel, não satisfeito, fala, mas por quê? Deus fala, porque você vê o exterior. Eu vejo o coração. Ninguém amava Davi. Mas Deus amava Davi. Tirou ele do lugar de vergonha, do abandono que ele vivia. Deus não valoriza o que a sociedade valoriza. Deus não valoriza. Deus valoriza os desprezíveis, os abandonados, os esquecidos, aqueles que estão no fim da fila. Deus valoriza eles. É por isso que lá em Isaías 53, a revelação de Jesus, de como ele seria visto pelo mundo, era exatamente aquela que eu vou ler de novo. E como o broto de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era Lia, era Davi, era você, era eu. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, porque nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus, por oprimido. Sabe o que o profeta estava dizendo? Vai chegar um cara aí, chamado Jesus, que não vai ser bonito, que não vai ser rico, que não vai ser popular e que não vai nascer em berço de ouro e que o povo não vai querer seguir ele. Era isso que ele estava dizendo. Mas nós estamos aqui, porque nós seguimos. Então nós precisamos entender de que na nossa vida, amados, acontecerão coisas boas e coisas ruins. E sabe como que chama isso? Chama percurso. Chama caminho. Na nossa vida
acontecerão coisas boas e ruins. Você precisa decidir o que é que você vai fazer com isso. Com coisas boas e ruins, sabe por quê? Deus não é depreciativo. Deus não é depreciativo. Ele não quer que aconteça. Mas o percurso é o percurso. O que é que eu faço com essas coisas? Sabe que Deus e o diabo têm uma coisa em comum? Os dois falam do nosso pecado. Isso é igual. O Espírito Santo fala para você acerca do seu pecado porque você precisa deixar. O diabo fala para você acerca do seu pecado e diz que você não vai conseguir deixar. Eles têm isso de igual. Sabe o que é diferente? É que um fala de condição e outro fala de estado. Quando o Espírito Santo fala com você de pecado, ele diz assim: ei, segunda-feira, às 15h30, você mentiu. O Espírito Santo faz isso com a gente, sabia? Lembra segunda-feira passada, 15h30, você mentiu. Isso é o Espírito Santo falando com você do seu pecado. Sabe como que o diabo fala desse mesmo pecado para você? Ele vai dizer assim: ei, você é um mentiroso. Percebe a diferença? O Espírito Santo está falando de condição. Naquele dia, naquela hora você pecou. Arrependa-se. Porque você não é mentiroso, mas você mentiu. Então você pode deixar a mentira. Agora o diabo diz para você: você é mentiroso. Sabe o que isso significa? É um estado, você não vai mudar. Isso é completamente diferente. É completamente diferente. Nós temos que entender essa diferença. O diabo te condena. O Espírito Santo te permite escolher e mudar. Ele vai dizer: ó, tal dia, tal hora você mentiu, você roubou. Aí você pensa: é verdade, Deus, eu fiz isso. Então Deus me perdoa. E se eu roubei, eu vou procurar a pessoa que eu roubei, eu vou devolver. Não adianta pedir perdão para Deus e não devolver, porque aí não é arrependimento. Tem que se humilhar. Deus quer que você saiba quem você é. É isso que Deus quer. E aí às vezes as pessoas falam: pastor, eu me sinto culpado, então eu preciso esquecer a culpa? Não, não pode esquecer a culpa. A culpa é importante. Se você esquecer a culpa, você peca de novo, você erra de novo, você insiste no pecado. Tem que lembrar da culpa. Mas a culpa tem que servir para decidir mudar, para encaminhar a mudança. Então como é que Deus trata a história do complexo, né? Aí fica complexo mesmo. Como é que Deus trata o complexo de inferioridade? Primeira coisa que você precisa fazer: reduz o número de coisas que você faz, porque você não vai conseguir ser bom em tudo. E às vezes você está querendo provar para as pessoas que você é bom. Então isso é um esforço inútil, que aumenta a frustração, porque você não vai conseguir. Você vai ficar frustrado de novo, vira um ciclo vicioso. Pare de querer ser o melhor. Sabe por quê? Porque isso gera peso, cansaço, sabe? Ser o melhor é cansativo, é chato. É chato, é pesado. Então pare de querer ser o melhor. Assuma quem você é, mude o que precisa de fato mudar e seja feliz. Ninguém vai falar amém para ser feliz? Vocês querem ficar triste mesmo? Então fica. Eu quero ser feliz. Então para de se comparar. Para de se comparar com seu irmão, com a sua irmã, com seu amigo, com a sua amiga. Para de se comparar. Você é especial, você é único, você é exclusivo. Para de se comparar. Não se sinta menor, nem se sinta maior. Sinta-se você mesmo. Admire uma pessoa, mas não queira ser a pessoa, porque você não é e não será. Entende isso? Pastor, eu queria falar igual aquela pessoa. Esquece, você não vai falar.
Mas você tem um jeito especial de falar que Deus quer usar. Seja você. Sabe o que existe de mais especial em você? Você. Isso é o mais especial que existe em você. Olhe no espelho e diga: ei, você é especial. Se enxergue. Saiba o momento que você está vivendo, sabe? Olhe para a sua infância e diga: foi maravilhoso ser criança, mas passou já. Foi maravilhoso ser adolescente, mas passou. Para de agir como adolescente. Você não é. É feio você ter 40 e agir como se tivesse 12. Não é legal. Entende? Não é, não fica bonito, não fica nada. Sentir culpa é importante. Sabe quem não sente culpa? Os psicopatas. Eles não sentem culpa. Não sente remorso. Mas você não é psicopata. Né? Em nome de Jesus você não é. Amém. Então pare de se comparar, sabe? Para de olhar para o carro que seu amigo comprou e olhar para o seu e falar: oh meu Deus. Você não sabe a história da pessoa. Sabe, tem gente que tem um mega carrão e uma mega dívida. Sabe, então fica feliz com o seu HB20. hatch. Dê glória a Deus por ele. Estou falando porque eu tenho. E sou muito feliz com ele. Para a honra e glória de Deus. E eu preciso ter muito claro na minha cabeça uma coisa: eu sempre vou achar alguém melhor que eu em alguma coisa. E está tudo bem. Está tudo ótimo. Sabe? Nossa, eu encontrei, minha filha está jogando xadrez. Ela é muito melhor que eu, mas eu nem sei jogar. Então, mas eu jogo dama com Paula. Nós estamos casados há 20 anos. Eu nunca ganhei dela. Nunca. O máximo que eu consegui fazer umas 2 vezes foi empatar, trancar o jogo. Só para ela não ganhar, mas eu também não ganhei. E está tudo bem. Não tem problema. Não tem problema isso. Não aceite, isso é muito importante, juízos formados por outros sobre você. Não permita que outras pessoas determinem quem você é. Não permita isso. E nós encontramos isso em todos os lugares. Amados, as pessoas falam para mim: pastor, o senhor devia ser um pastor assim, assim, assado. O senhor tinha que fazer isso, isso, isso. O senhor tinha que andar desse jeito. Sabe o que eu respondo? Amém. Quando você for pastor, você faz desse jeito. E está na bênção. Né? Você já sabe tudo de ser pastor, vira pastor e larga a minha vida. Cuida da sua. Né? Porque as pessoas amam fazer isso. Pastor, o senhor não pode trabalhar fora. Então ora. Ora para Deus falar comigo, porque enquanto Ele não falar, eu vou continuar. Para de se enfiar embaixo do seu jugo, e piorou, do jugo dos outros. Você é livre. Deus te fez livre. Larga a mão do complexo de inferioridade. Não aceite que o comportamento do outro determine o seu. Não aceite que o juízo do outro sobre você determine quem você é. Se alguém chegar para você e falar: você é um ladrão, você vai virar ladrão? Se alguém chegar para você e dizer: você é perfeito, você vai ser perfeito, então você vai falar: arreda-te de mim, Satanás, porque não tem ninguém perfeito. Não aceite peso sobre a sua vida. Agora aceite o que Deus fala para você, o que a palavra de Deus fala sobre você. Quando você aceita todas essas coisas, sabe de quem é a culpa? Não é do outro que fez o conceito de você, é sua mesmo, que foi você que aceitou. Você está falando: olha, mas eu ajo assim porque
disseram para mim que eu devia ser assim. Tá, mas você não tem cérebro, você não pensa, você não tem opinião? Você aceitou porque quis. E agora eu estou com um complexo de inferioridade. Então tem que largar a mão desse complexo de inferioridade. E eu estou falando que eu já senti isso muito, igreja. Muito. Quando eu comecei a gostar de estudar, eu queria estudar para provar para alguns irmãos meus que eu era inteligente, porque eles falavam que eu era burro. E eu acho que eu era. Né? Acho não, tenho certeza, porque primeiro, eu era burro, né? Porque eu queria provar que eu não era burro para eles. Mas para que eu queria provar? O Espírito Santo me disse isso um dia: ei, eu te fiz livre. Por que você quer? Eu que sou o seu Deus te fiz livre. E agora você quer provar alguma coisa para uma pessoa? Eu sou Deus, te fiz livre. E aí você está se colocando debaixo da autoridade de uma pessoa. Você é doido? Pensa não? Só que Deus não fala isso, né? Graças a Deus, né? E aí você passa a viver em função do outro. Quando você aceita o que o outro pensa de você, você está vivendo para agradar o outro e não você. E isso é um fardo impossível de carregar. Impossível de carregar. Mas aí Deus olha para nós. Ele olha para a nossa realidade. Ele nos ama tanto. Mas Ele te ama tanto que Ele sabe exatamente quem você é. E ainda assim Ele te ama. Ele me ama, sabendo exatamente quem eu sou. Então, amados, fica longe dos valores snobs desse mundo, dos valores errados desse mundo. Sabe por quê? Simplesmente porque Jesus disse que quem ama esse mundo é inimigo dele. Deus disse isso. Então, se você quer fama, riqueza, prazeres, levanta e vai embora, que não é seu lugar. Porque Deus disse que quem ama isso é inimigo de Deus. Então, se chegou o momento na sua vida, se você pensou em tudo isso hoje, pensou assim: eu quero viver para agradar alguém. Eu acho que você não devia, mas se você decidiu isso, então quero te fazer uma proposta. Viva para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. E aí eu estou dizendo isso: pastor, mas eu sou casado, minha mulher não tem que me agradar? Tem não. Essa mulher não tem que te agradar não, e nem você tem que agradar ela. Vocês dois têm que agradar a Deus. Porque se você, mulher, agradar a Deus, e se você tiver um marido temente a Deus, ele vai estar mais do que agradado. Se você, homem, agradar a Deus, sua esposa vai estar mais do que agradada. Se você, filho, agradar a Deus, seus pais estarão agradecidos. Entende isso? Nós nos sentimos inferiores porque nos colocamos debaixo do peso que outras pessoas colocaram sobre mim. Mas a culpa não é delas, a culpa é sua. Porque você que aceitou. Porque você não precisa aceitar. Então, para nós orarmos, nós precisamos lembrar de uma coisa: amar o mundo é necessariamente odiar a Deus. Amar o mundo é odiar a Deus. E a palavra diz de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, amados, para curar o complexo de inferioridade, nós precisamos procurar valores eternos, coisas simples, mas eternas. Eu me lembro que, quando eu estudava, lá no Médici, lá no centro, eu sentava perto da janela e a janela era enorme. E tinha um jardim na janela. E um dia uma professora muito sábia, né, falou: Josué, você tem que sair da janela. Você vai sentar lá na parede, do outro lado da sala. Eu falei: professora, mas eu gosto tanto de sentar na janela, deixa eu ficar aqui. Ela falou: não. Eu falei: por quê? Ela falou: porque tudo chama a sua atenção. Eu estava assistindo a aula e eu pensei: é verdade. Aí no jardinzinho da janela tinha umas flores. Eu sabia
quantos botões estavam fechados e quantos estavam abertos. E aí eu chegava no outro dia e falava, olha, abriram mais 3. Vinha uma borboleta e pousava na flor, enquanto a borboleta não fosse embora, eu não parava de olhar para a borboleta. Aí a professora falava, Josué, presta atenção, eu olhava para ela, ela virava para o quadro e eu olhava para a borboleta. Eu ouvi um passarinho cantar, eu gastava o resto da aula tentando achar onde que estava esse passarinho cantando. Hoje eu penso que precisa ter foco, mas essas coisas simples me encantam até hoje. Me encanta ouvir os pássaros cantar, me encanta ver a água correr no rio. Eu acho lindo sentar na beira do rio, não entrar, sentar e ficar olhando a água passar. Quantos mistérios tem ali, quanta ciência tem ali, quanta sabedoria tem ali. Quando Deus criou o mundo, Ele pensou que o mundo precisava ser desnivelado, porque se fosse nivelado a água não ia correr, não ia ter energia. Vou parar por aqui, né? Senão eu vou longe. Mas não é lindo isso? Mas nós estamos olhando para outras coisas, né? Nós estamos olhando para outro lado, nós estamos olhando para casas grandes, carros chiques, empregos milionários, muito dinheiro. Nós estamos escolhendo os valores errados. Nós estamos valorizando o que não tem valor e desvalorizando coisas preciosas a título de complexo de inferioridade. Porque o dia que Deus te libertar disso e você souber exatamente quem você é, sua vida muda radicalmente. Você vai ser livre, vai experimentar uma liberdade que vai assustar os outros, sabia? Uma pessoa livre assusta a maioria das pessoas, porque nós não estamos acostumados com a liberdade. É por isso que nós nos enfiamos tanto em prisões, porque nós nos desacostumamos com o bem mais precioso que Deus tem para nos dar, que é ser livre. Amém? Vamos colocar em pé? Você precisa entender que você foi curado. Então para de olhar para o que você faz e achar pouco. Não é pouco, é muito. Para de olhar para o que você faz e achar que está imperfeito. Não está imperfeito. Reconheça quem você é em Deus. Amém? Ele é o nosso Deus. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. E nós olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Nós achamos Ele o mais indigno entre os homens. Mas o texto diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Essa mesma pessoa nesse mesmo texto, as nossas dores Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras que Ele sofreu, você foi sarado. E o texto diz que como ovelha foi levado ao matadouro, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ainda assim Ele não abriu a sua boca. Sendo rejeitado, homem indigno amou. Sendo rejeitado, homem indigno amou. Esse é o nosso Deus. E eu louvo a Ele por esse amor que sem merecer eu recebi. E agora que recebi, continuo não sendo merecedor. Então quando alguém falar assim para você, e você é evangélico, você é perfeito, você vai dizer não. Eu sou o resultado dos meus acertos e das minhas falhas, dos meus acertos e dos meus erros. Eu sou o resultado de tudo de bom e de ruim que eu fiz. A pessoa que eu sou hoje é resultado de tudo isso. E o Deus que eu tenho
tem me transformado. Amém? Aleluia. Eu acredito completamente nisso. E aproveitando esse momento, nós vamos orar pelo Dervian e Joyce. Nós vamos orar pela Ariane. Ariane, a Bela nasceu, tá linda, tá bem, muito bem, graças a Deus, mas a Ariane não está bem. Ela teve algumas complicações no final do parto, teve que tirar vários órgãos, trompa, útero, ovário, enfim, vários. E teve muita hemorragia. Ela já tomou, acho que 3 bolsas de sangue. E está na UTI, mas está consciente, conversando, mas está sentindo muita dor. E como povo de Deus, nós vamos levantar um clamor. E pedir a Deus, esse mesmo Deus que nos sarou hoje, que tire ela daquele lugar, daquele leito. Que ela possa cuidar da Bela, amar a Bela, viver com ela, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar diante da Tua presença a vida da Ariane, do Claudinei, da Bela, da Júlia, do Lucas. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que nesse momento, Pai, o Senhor envie os Teus anjos, Deus, naquele cativeiro, Senhor, em que a Tua filha foi colocada, Senhor, e que os Teus anjos desçam até aquele lugar, Senhor, e quebrem as cadeias que estão prendendo a Ariane naquele lugar, Senhor. Desfaz agora, Senhor, porque o Senhor é um Deus resgatador. Anula esse cativeiro agora, Senhor, e traga ela de volta, Senhor. Opera o Teu milagre, opera a transformação. Espírito Santo de Deus, nós somos o Teu povo, e a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu. Então nós clamamos: ouça, Senhor do céu, na vida da Ariane. Ouça, Senhor do céu, na vida do Devian e da Joyce. Ouve, Senhor do céu, na vida da irmã da Clara, Senhor, que também está internado, hospitalizado, operado. Espírito Santo de Deus, desfaz, Senhor, toda a cadeia. Quebra, Senhor, toda a cadeia. Nos casamentos, nas vidas, Senhor, na saúde, no corpo. Desfaz todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E opera, Senhor, o Teu milagre, Pai. Nós profetizamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Eu creio completamente no agir do nosso Deus. Podeis assentar em nome de Jesus por um instante. Esqueci de beber água. Eu quero agradecer ao José Márcio, né, que nos visita. Que todos aqueles que nos visitam, é uma honra e uma alegria para nós termos você aqui na casa de papai, né? Não é a nossa casa, é a casa do nosso pai. Na casa de papai, todo filho é bem-vinda. Amém? Lembre-se sempre desse lugar, como a casa de papai. Em nome de Jesus. Andresa vai dar um recado. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Nosso evento do mês de agosto das mulheres. Agora, no dia 27 de agosto, nós teremos o chá das mulheres. Como está aqui já a divulgação, Mulher Forte.
Diz assim a palavra de Deus: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã. Salmos 46, verso 5. Então, você, mulher, que ainda não fez a sua inscrição, no grupo das mulheres está lá o link para você fazer a sua inscrição para participar desse chá maravilhoso. São vagas limitadas, então não deixe para a última hora, porque senão vai ficar para a próxima. Então, seja você prática. Além disso, um dos objetivos desse chá evangelístico é você convidar uma amiga, uma conhecida sua, que não é evangélica, que ainda não conheceu Jesus como o único suficiente Salvador. O maior objetivo deste chá é você convidar uma amiga sua, que não é cristã, para participar. Então, você vai presentear ela com esse convite. Então, faça a sua inscrição e faça da sua amiga, e venha participar conosco. No dia 27, será no condomínio do condomínio que a irmã, nossa líder missionária, ao qual mora. Então, maiores informações nós estaremos passando no grupo das mulheres, grupo da igreja, e você pode estar nos procurando também para esclarecer as dúvidas e também para te ajudar no caso das inscrições. Então, até a próxima divulgação dos nossos eventos. Fique na paz, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E mulher é forte mesmo, né? Se tem mulher fraca, eu não conheço. Né? Eu não conheço. Todas as mulheres que eu conheço são fortes. Nessa igreja, então, está cheio de mulher forte, né? Glória a Deus, mulheres fortes, destemidas, valorosas. Nós somos privilegiados por ter essas mulheres espetaculares aqui conosco. Amém? Tem mais algum aviso lá, além das mulheres fortes, né? O Código Secreto do Enriquecimento dos Judeus é uma palestra, né, uma oficina que a pastora Ana Oliver trará no dia 17 de setembro, aqui na igreja, para os empresários, empreendedores, profissionais liberais, com entrada franca. Quem conhece a pastora Ana Oliver, do Rio de Janeiro, ela vem ministrar esses cursos, essas oficinas, vai em vários estados e fora do Brasil, e ela cobra, né, um valor alto, inclusive, porque ela é muito procurada, e ela vem oferecer para nós aqui, né, gratuitamente. Então, venha, porque vai ser uma bênção. Amém? E domingo, às 18 horas, nós temos culto de louvor e adoração, online, presencial, mas eu gostaria muito de ver vocês aqui. Então, todos aqueles que puderem, eu sei que tem alguns que não podem, eu sei que tem pessoas acompanhando de outras cidades e de outros estados também, e até de outro país. Então, eu sei que essas pessoas não têm como estar aqui, mas você que pode, venha, e você que não pode, nos acompanhe pelas redes sociais e seja abençoado. Amém? E quinta-feira que vem, continua a campanha, e o Espírito Santo de Deus falará novamente a sua vida. Porque, pelo menos na minha vida, Ele falou muito hoje. E eu sou grato a Ele por isso. É verdade. Domingo é dia dos pais, então, pais, não faltem, venham todos, os pais estejam presentes, porque vai ter uma palavra, e palavra do dia dos pais, vocês sabem como que é, né? Só para nos pais, né? Que dia das mães a gente, né, tem a palavra, pregação, elogia. Dia dos pais, desce a ripa, né? Mas vai ter apresentação, homenagem, vai ser bem bonito. A palavra, não garanto, né? Amém? Não amém, né? Rock também quer dar um aviso? Então, nós vamos colocar em pé, nós vamos orar, encerrando esse culto maravilhoso. E você, homem, pai, venha domingo, porque vai ser um momento muito gostoso, que nós vamos passar juntos. Amém? Vai ser bênção. Oremos, então. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, mas nós queremos te agradecer, primeiramente, pela tua presença neste lugar, pela tua presença na nossa vida, pela tua presença no nosso dia a dia, pela tua presença nos momentos fáceis e pela tua presença nos momentos difíceis. Porque o Senhor nunca nos deixa sós. Muito obrigado, Deus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai,
que a graça consoladora do nosso Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus seja comigo e com você hoje e para sempre. E a igreja diz? Amém. Nós temos cantina aqui fora. Hã? Não? Mas eu vi os negócios lá. Eu já até comprei. Tem cantina, então passem lá. E esse culto está encerrado em nome de Jesus. Amém?